Você já parou para analisar a frase If I Were You? Se você aprendeu o básico do inglês, seu cérebro deve disparar um alarme de erro agora mesmo. Afinal, a regra é clara. I was, you were. Então, por que diabos o eu, singular, está roubando o were, plural, nessa frase? Seria o inglês uma língua confusa que esqueceu o próprio passado ou existe algo oculto que os livros de gramática apenas mandam você aceitar sem explicar? O aluno autodidata muitas vezes acha que está errando ao falar if I were, quando na verdade ele está acessando um código secreto de autoridade. Hoje, vamos descobrir que esse were não é passado. Ele é a roupa de gala que o verbo veste para entrar no mundo da imaginação. Vamos decifrar esse fantasma agora. O grande segredo master é que o inglês não divide os verbos apenas em tempo, passado, presente, futuro. Ele também os divide em modos. Quando você diz I was tired, eu estava cansado, você está no modo indicativo, o mundo dos fatos, da realidade nua e crua. Mas no momento em que você diz if, se, você abandona a realidade e atravessa um portal para um modo subjuntivo, o mundo das hipóteses, dos desejos e das situações irreais. No laboratório da língua, o inglês exige que o verbo mude de forma para avisar ao ouvinte. Atenção, o que vou dizer agora não é verdade. É apenas um cenário imaginário. Mas por que usar o were, que parece plural, para o singular? No inglês antigo, o subjuntivo tinha formas exclusivas e complexas. Mas conforme o idioma foi se simplificando, ele começou a pedir emprestado formas de outros lugares, para marcar o que era irreal. O were foi escolhido para o eu e para o ele no subjuntivo, justamente porque ele soa diferente do normal. Usar o plural para o singular é um sinalizador de distanciamento da realidade. É como se o verbo desse um passo para trás para dizer eu não sou o que pareço ser. O were é a âncora que impede a sua frase de ser confundida com um fato do passado. Imagine que o modo indicativo, I was, é a roupa que o verbo usa para trabalhar no dia a dia, lidando com os fatos. Mas o modo subjuntivo, I were, é a roupa de gala, o smoking que o verbo veste para ir a um baile de máscaras na sua mente. Quando você diz If I were a billionaire, você está vestindo o seu verbo com a fantasia da riqueza. Se você usasse o was, soaria como se você estivesse apenas relatando um fato pobre do passado. O subjuntivo é o filtro cinematográfico da língua. Ele embeleza a frase e avisa que estamos no território do e se. No inglês de alto nível, saber trocar de roupa é o que define a sua elegância intelectual. Um dos exemplos mais famosos da cultura pop é a música da Beyoncé, If I Were a Boy. Perceba que ela não canta If I Was a Boy. Por quê? Porque ela sabe que não é um menino. É uma situação puramente hipotética e impossível no presente. Se ela dissesse If I Was, soaria como se ela estivesse se referindo a um tempo real da infância dela, onde ela pudesse ter sido um menino. O were é o que dá a carga dramática e poética. Ele enfatiza o abismo entre o que ela é e o que ela imagina. O subjuntivo é o modo da alma, das possibilidades que nunca se realizaram. Você vai ouvir muitos nativos dizendo If I was you no dia a dia, em filmes ou séries. Isso significa que o were morreu? Não. Significa que a língua falada está sempre tentando economizar esforço. O was é o caminho da menor resistência. Mas aqui está o segredo master.
Embora o was seja aceito no café da tarde, ele é visto como falta de instrução em ambientes de prestígio, em e-mails profissionais ou em discursos de autoridade. O subjuntivo é o termômetro do seu nível cultural. Se você quer ser levado a sério no mundo acadêmico ou corporativo, o were é o seu escudo. Não deixe a preguiça das ruas apagar a sofisticação da sua estrutura mental. O fantasma do subjuntivo é tão poderoso que ele também ataca a terceira pessoa. Você aprendeu que o correto é he was, mas, no mundo imaginário, o correto é if he were here. Novamente, o S do singular, was, desaparece e dá lugar ao were, irreal. Perceba que o inglês simplificou o subjuntivo de tal forma que ele se tornou uma única palavra universal para o se. Não importa se sou eu, você, ele ou nós. Se é mentira, se é sonho, o verbo é were. É a democratização da imaginação através de uma única ferramenta. O subjuntivo é a zona de liberdade total da gramática. O subjuntivo não mora apenas no if. Ele também aparece quando você expressa um desejo impossível. I wish I were taller. Eu gostaria de ser mais alto? Note, você não é alto. Então, o verbo precisa da roupa de gala, were. Ele também aparece em comandos formais. I suggest that he be present. Por que be e não is? Porque o fato dele estar presente ainda não aconteceu. É apenas um desejo ou sugestão do falante. O subjuntivo é um modo do ainda não. Entender isso te dá o poder de ler as intenções por trás das palavras. O inglês não te diz apenas o que aconteceu. Ele te diz o que o falante quer que aconteça. Qual é a lição prática para você aqui no laboratório? Pare de ver if I were como um erro e comece a vê-lo como o seu passaporte para um inglês avançado. A dica master é: use sempre o were em situações de conselho ou hipótese total. Quando você diz if I were you, I would do it, você está sendo gramaticalmente impecável e socialmente superior. O were é o sinal de que você entende as camadas de realidade da língua. Não se preocupe se parecer estranha no início. A estranheza é o sinal de que você está saindo do nível básico e entrando na elite dos falantes. No inglês, a precisão do modo é o que define o seu sotaque intelectual. O veredito do professor Dylan é: o subjuntivo é o fantasma mais elegante da língua inglesa. Ele não está lá para te confundir, mas para te dar uma ferramenta de clareza absoluta sobre o que é real e o que é sonho. If I were não é um erro de concordância. É a vitória da alma sobre a regra física. Quando você domina o were subjuntivo, você para de apenas falar inglês e começa a habitar a mente de quem construiu o idioma. Honre o smoking do verbo. Respeite o mundo da imaginação. E sua fluência nunca mais será a mesma. Aula encerrada e nos vemos na próxima investigação do nosso laboratório. Até a próxima!